A cada segundo, milhões de cálculos e simulações são executadas ao redor do mundo, desde previsões climáticas até o treinamento de redes neurais complexas. Mas por trás dessa capacidade gigantesca de processamento, existe um conceito essencial, que é a computação paralela. Diferente de computação tradicional, que executa uma tarefa de cada vez, no caso de forma sequencial, a computação paralela divide um grande problema em várias partes menores, né, processando-as simultaneamente em múltiplos núcleos, no caso falando já em termos de hardware do computador. É, no caso, núcleos ou processadores, ou até mesmo máquinas inteiras conectadas dentro de uma rede, né? E é nesse cenário que entra o OpenMPI, que é uma das ferramentas mais poderosas e amplamente utilizadas no mundo da programação de alto desempenho, né, que é o HPC. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é o MPI, entender um pouco os conceitos, a parte um pouco mais teórica, entender como que ele funciona e por que ele é essencial para os sistemas distribuídos e científicos modernos. Bem, mas o que é o OpenMPI? Né? O OpenMPI é uma sigla para Open Message Passing Interface. Ele é uma implementação open source do padrão MPI, que define como programas paralelos trocam informações entre si. Ele foi criado a partir de fusão de diversos projetos de pesquisas anteriores, como o LAM-MPI, o FT-MPI e o LA-MPI, com o objetivo de unificar esforços e criar uma biblioteca robusta, escalável e altamente performática, né? Mas para entender o OpenMPI, é importante lembrar que o MPI não é um software em si, e sim um padrão de comunicação criado lá na década de 1990. Né? Esse padrão ele surgiu como uma evolução do PVM, que é Parallel Virtual Machine, que já permitia a comunicação entre máquinas em rede, mas tinha limitações sérias em compatibilidade e também desempenho. Né? Então, o MPI ele trouxe uma abstração universal, permitindo que programas escritos em linguagens como C ou C++ até Fortran fossem executados em diferentes arquiteturas, né, de notebooks até mesmo supercomputadores, sem precisar reescrever o código de comunicação. Né? O OpenMPI, portanto, ele representa a versão moderna e livre desse padrão, né, com suporte ativo da comunidade científica, visto que ele é open source, e de grandes centros de pesquisa também, como a Universidade de Califórnia e o Los Alamos National Laboratory. Agora falando um pouco sobre a arquitetura e o funcionamento do OpenMPI, a arquitetura do OpenMPI ela segue um modelo distribuído baseado em processos, né? Em um programa paralelo, cada processo executa uma parte do código e se comunica com os outros enviando e recebendo mensagens. Esses processos eles podem estar todos em um mesmo computador ou distribuídos entre diferentes máquinas conectadas em rede. O OpenMPI é responsável por gerenciar essa comunicação, garantindo que cada mensagem chegue ao destino correto, na hora certa e com o menor tempo de latência possível. Né? Ele é composto por várias camadas modulares. Né? Uma delas é o WORT, que é o Open Runtime Environment, que inicializa, coordena e encerra os processos MPI. Outra parte, né, outra camada é a BML, PML, PTL, no caso todos fazem parte da mesma camada, que é o Byte and Protocol Management Layers, que é as camadas que controlam como as mensagens são enviadas, seja por Ethernet, Infinite Band ou outra interconexão. Outra camada também se chama OMPI Layer, que é a camada mais próxima da aplicação possível, que é onde estão as funções, né, como o MPI Send, MPI Receive, MPI Bcast, entre outras. Essa modularidade ela torna o MPI altamente adaptável, podendo se ajustar tanto a redes locais, como, como supercomputadores, ou até milhares, né, de computadores. Em resumo, o MPI é o tradutor que permite que processos independentes conversem entre si, formando uma única aplicação distribuída. Falando um pouco agora sobre a integração com o sistema e a rede, né, o MPI, o OpenMPI, ele se integra diretamente com o sistema operacional e as interfaces de rede. Né, ele utiliza camadas de abstração de header
chamadas de Byte Transfer Layers, BTL, que permitem enviar dados via TCP/IP, Infinity Band e os demais protocolos, né? Durante a execução, o OpenMPI ele interage com o kernel do Linux e com o gerenciador de processos e até mesmo com o file system compartilhado, garantindo que todos os nós consigam acessar os mesmos executáveis e bibliotecas sem dar nenhum tipo de lock indevido. Além disso, ele oferece compatibilidade com ferramentas de monitoramento de desempenho também, como Vampire, Tal e Intel VTune, permitindo identificar gargalos e otimizar a eficiência de comunicação entre os processos. Falando um pouco aqui sobre a configuração e a instalação da OpenMPI, né? A instalação da OpenMPI pode ser feita de forma simples, tanto em sistemas Linux e macOS. Né? A forma de instalação ela pode ser feita de diversas formas, tanto com sudo apt install, tanto com um module load, né? Isso em ambientes HPC, né? Como clusters, porque é muito comum utilizar, né, nesse caso de HPCs, gerenciadores de módulos, que permitem carregar diferentes versões do OpenMPI, né, com esse comando, modular load OpenMPI. Né. Também é possível a gente compilar manualmente a partir do código-fonte que está lá no site oficial do OpenMPI. Assim, diversas formas para poder fazer essa instalação e claro que o OpenMPI ele depende sim de diversas outras dependências que estão ali na árvore de dependências do OpenMPI, mas isso vai indo para uma parte um pouco mais técnica, na qual não é o nosso foco aqui. Falando um pouco aqui como que é o modelo de programação do MPI, basicamente o modelo de programação do MPI se baseia no conceito de troca explícita de mensagens. Né? Cada processo é identificado por um número único, chamado de rank, e todos os processos eles pertencem a um grupo de comunicação chamado comunicador, geralmente MPI COM Word. Né? O OpenMPI ele oferece duas formas principais de comunicação, que é a comunicação ponto a ponto, que é o peer-to-peer, né? Neste modelo, um processo envia uma mensagem diretamente para o outro. Né? Esse tipo de comunicação é útil quando há uma dependência direta entre os processos, como em simulações que trocam fronteiras de dados. Outra coisa é a comunicação coletiva, chamada de Collective Communication, que permite a interação entre todos os processos simultaneamente. Né? Aqui a gente tem quatro funções que são bastante usadas, que são o MPI Bcast, falado anteriormente, que envia o mesmo valor a todos, o MPI Scatter, que distribui blocos de dados entre os processos, o MPI Gather, que coleta simultaneamente os resultados de junto em um único processo, e também o MPI Reduce, que aplica operações matemáticas como soma, média e o máximo sobre todos os dados recebidos. Além disso, o OpenMPI ele oferece mecanismos de sincronização, como o MPI Barrier, que pausa a execução de todos até chegarem ao mesmo ponto, garantindo consistência e evitando race conditions. Né? Essa abordagem torna o MPI determinístico e previsível, mesmo em sistemas com milhares de processos. Falando aqui um pouco sobre a aplicação prática e a importância do OpenMPI, né, basicamente o OpenMPI é amplamente utilizado, né, em contextos que exigem processamento massivo e simultâneo, obviamente. Na ciência de dados e inteligência artificial é comum integrar OpenMPI com frameworks como TensorFlow e PyTorch, permitindo treinar modelos em vários nós ao mesmo tempo. Na engenharia e física computacional, ele também é utilizado em simulações de fluidos, mecânica quântica e dinâmica modular também. A gente também tem uma simulação prática do uso do OpenMPI também na agrometeorologia e geociências, né, ao qual processa grandes volumes de dados de satélite e sensores ambientais também. Em todos esses casos, o OpenMPI ele possibilita reduzir, né, o tempo de execução de horas, algo que ali talvez demoraria horas, para minutos, aproveitando cada núcleo da CPU disponível para fazer essa execução. Além disso, o fato de ser open source e multiplataforma faz dele uma escolha ideal, tanto para pesquisa, tanto para produção também. Falando aqui um pouco sobre os desafios, né, que o OpenMPI vem
vem passando ultimamente que, apesar da maturidade do OpenMPI, ele acaba enfrentando novos desafios ultimamente. É que a computação moderna, né, no caso a computação hoje em dia, ela acaba que está migrando para ambientes híbridos, que não usam, não são mais apenas CPUs, mas sim CPUs, GPUs e até mesmo aceleradores especializados. Então o OpenMPI ele vem sendo adaptado para lidar com essa nova realidade, né, integrando-se com bibliotecas como o CUDA e o OpenCL, e até mesmo com middlewares de computação heterogênea. Outro ponto importante é a integração com containers e orquestradores, né, como o Docker para os containers e o Kubernetes, que é um orquestrador de containers, permitindo assim a execução de novas aplicações paralelas em ambiente em nuvem. O futuro do OpenMPI está diretamente ligado à expansão da computação distribuída e da IA, consolidando como uma ferramenta essencial para os próximos avanços científicos e tecnológicos. Em resumo, o OpenMPI é muito mais do que uma simples biblioteca. Ele é um padrão universal de comunicação paralela, né? Ele garante que diferentes processos, máquinas e arquiteturas possam cooperar em busca de um mesmo objetivo, que é processar mais, ser mais rápido, de forma eficiente, né? A sua flexibilidade, desempenho e comunidade ativa fazem dele um dos pilares da computação científica moderna, né? A documentação oficial e tutoriais estão disponíveis, né, no site oficial do MPI, e eu aconselho a todo mundo que não viu, nunca viu nada sobre, ou, ou já tenha visto, mas não saiba tanto assim, eu aconselho a se adentrar nesse mundo, porque, querendo ou não, é uma coisa que uma hora ou outra você vai precisar, assim como eu precisei, assim como muitos programadores já precisaram.